De casa, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho para mais uma semana de bola rolando aqui nas nossas 4 linhas, onde você é titular absoluto. O Grêmio ainda não tem um técnico e também não tem pressa. Após o jogo contra o Figueirense no sábado, o presidente Romildo Bolzan Júnior afirmou que as buscas para o substituto de Felipão estão zeradas e que o novo nome deve se enquadrar no perfil do Grêmio de fazer futebol. Uma comissão técnica fixa. Quem chegar terá que aceitar essas condições. Enquanto esse nome não é escolhido, James Freitas, que deve seguir no cargo por mais 1 ou 2 jogos, garantiu a primeira vitória com o grupo no Brasileirão. Se observar bem a imagem, você vai ver que falta algo. Sim, o treinador. O principal personagem sendo o técnico, ele não tem pressa de ser escolhido. Então nós não temos nem... prazo, poderá acontecer a semana que vem, poderá acontecer mais adiante, é rigorosamente uma situação que não está dentro de um prazo pré-determinado, não. Então, moçada, tudo com vocês. A partida contra o Figueirense tomou uma proporção diferente para os gremistas. Virou o momento de dar a resposta. É normal o futebol, quando as coisas não acontecem, a gente é cobrado, faz parte. Agora o grupo se abraçou, se uniu, sabe que precisa melhorar muito ainda. Todos se doaram mais do que o normal. Rodolfo saiu da zaga para ajudar no ataque. Douglas correu muito. Na jogada passou para Giuliano. O meia parou em Alex Muralha. Mesmo o Grêmio tendo vontade, faltava algo. Em casa, o Grêmio sempre chamou a atenção pelo apoio do torcedor. Mas no momento que nada dá certo, até os apaixonados largaram o jogo e ficaram no celular até os 33 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo foi bom, a gente não fez o gol. O segundo tempo foi na marra, como tem que ser. A gente está dentro de casa e tem que fazer valer o fator local. E foi mais ou menos assim. Mamute iniciou a jogada, passou para Marcelo Oliveira, que cruzou. Brian Rodrigues tirou o jejum de gols na temporada e deu a primeira vitória ao Grêmio no Brasileirão. O jogo teve o placar magro, mas além das expectativas para o elenco e torcedores gremistas. Nossa postura tinha que ser diferente, que a cobrança estava vindo de fora e que a gente sabia que podia render mais. Então essa foi a principal mudança de hoje e a gente pôde colocar em prática. E hoje, antes do jogo e depois do jogo, podemos nos abraçar e estar satisfeito com a atuação que a gente teve, com a entrega e pelo resultado. Fora de campo, todos querem saber do novo técnico. Não estamos fazendo uma escolha pontual que possa ser satisfatória para grande parte de pessoas e não ser satisfatória para o projeto que o Grêmio passou a desenvolver. O Grêmio quer um treinador que seja rigorosamente identificado com os valores do clube, que é um treinador que saiba também interpretar bem o nosso plantel, que é um plantel bastante técnico, mas tem esses valores de garra e competência que tem demonstrado e demonstrou no jogo de hoje, no meu ver. E no meio de tantos nomes, surgiu a do técnico do Figueirense, Argel Fuchs. Teve procura, Argel? Eu não sei, eu pergunto para vocês da imprensa. O que eu sei é o que a imprensa fala. Eu posso dizer que ninguém do Grêmio me ligou. Nem o diretor, nem o presidente. Até porque eu estou bem feliz, né? E me sinto feliz no Figueira. Então vamos para outros nomes. Porque o Grêmio no final de semana achou só a vitória. Treinador ainda não. A vitória foi um alento, mas a gente sabe que as dificuldades estão grandes, né? No interior, lá no Grêmio, nas questões políticas, buscando esse novo nome, mas o que está ruim pode piorar também. Vidarte, hoje pela manhã eu estava ouvindo teu programa na Rádio Grenal, Café com Futebol, né? Um sucesso na Rádio Grenal. Aliás, tu tens que ir lá, né? Nós estamos te aguardando. Não, eu quase não sou convidada para ir lá, só convido outras pessoas. Faz de leitão mesmo para mamar deitado. Vidarte, um empresário de futebol fez uma denúncia muito grave contra o Grêmio, que vai além do profissional, envolve inclusive as categorias de base do clube. Uma entrevista que repercutiu muito no Conselho Deliberativo do Grêmio durante toda essa manhã, podendo acelerar, inclusive, as mudanças que a gente já vinha cogitando, né, desde semana passada, principalmente com a saída do Rui Costa. Sim. Tá se falando há um bom tempo que o Rui Costa está saindo, mas não sai, né? Desde o ano passado se falava, né? O Grêmio vai mudar o futebol, mas não muda. E essa entrevista foi concedida pelo Marcelo Viana, que é um empresário de futebol. Ele representa, por exemplo, o Luiz Felipe, que é um atacante promissor. Ele foi goleador do Campeonato Carioca do ano passado.
Ele foi destaque também na Taça São Paulo deste ano pelo Grêmio. Ele foi o goleador do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem apenas 18 anos e estava muito magoado, muito chateado, porque houve lá todo um esquema, Débora, que a gente sabe que existe no futebol. Até estava falando com um amigo meu hoje pela manhã, o Dyson. Ele disse, pô, Vidarte, me lembrei do filme Linha de Passe, que dá a entender que é no Corinthians que acontece, no menino que foi fazer teste, passou no teste, e aí o pessoal do, entre aspas, Corinthians, não se sabe se é o Corinthians, mas o filme insinua que seja o time lá de São Paulo, pediu 20 mil reais para o atleta continuar jogando na base. Isso acontece no futebol, Débora, não é a primeira vez que a gente ouve falar, mas dessa vez houve uma declaração, né, uma denúncia de um empresário com nome e sobrenome, que nos faz ficar muito atentos a essa situação. Eu estou louco para ouvir o que o Grêmio vai nos dizer a respeito. O Luiz Felipe só está no Grêmio por causa do Luciano Dias, que é aquele ex-zagueiro hoje coordenando a base, segundo o Marcelo Viana me disse, né, graças a ele está, porque senão teria ido embora. Porque houve todo um esquema para que o Luiz Felipe fosse um jogador de um empresário chamado Rogério Brown, que é da Base Soccer, uma empresa mundial, e o Rogério Brown, brasileiro, gaúcho, representa essa empresa aqui no Brasil. Todo o trabalho da vinda do Luiz Felipe, que era também um jogador assediado pelo Internacional, foi feito pelo Marcelo Viana. Na hora do jogador assinar com o Grêmio, tiraram o Marcelo Viana do negócio e colocaram o Rogério Brown. Ele ganhou a comissão, ele ficou com o atleta, entendeu? Porque o Grêmio forçou isso. O Grêmio disse que quem negocia para o Grêmio, um dos empresários preferidos do Rui Costa, é justamente o Rogério Brown. Então toda essa história ele falou hoje na rádio e causou uma maior repercussão, não é, Débora? Imagina. Ou assina com a gente através do Rogério Brown ou não joga aqui. Um dos citados é o Rogério Brown, né? Por esse Marcelo Viana, no caso do Luiz Felipe, foi o Rogério Brown. Mas há também, assim, insinua o empresário que outros empresários preferidos do Rui Costa, escalados, vamos dizer assim, não é? Estão também fazendo esse tipo de negociação. Ele, Marcelo Viana, não está no esquema, né? Essa é a palavra que eu posso encontrar para o momento, então ele foi alijado. Não é? E só permanecerá no Grêmio, eu repito, porque o Luciano Dias entrou no circuito e conseguiu acalmar a situação. Vamos ouvir a palavra, então, do empresário, ex-empresário, né, do menino Luiz Felipe? Ele segue sendo, porque ele disse que na justiça ele recupera o dinheiro que ele perdeu, né? Ele disse, eu lamento muito, mas evidentemente que eu trabalhei, eu trouxe o jogador para o Grêmio, eu estava praticamente acertado com o Internacional, mas ele até disse, eu errei em ter insistido para ir para o Grêmio, porque eu acho que o Grêmio tem menos alternativas. Ele explicou por que ele escolheu o Grêmio. E o Inter tem muitos jogadores surgindo da base, então ele disse, não, eu preferi o Grêmio, estou dizendo, errei, estou arrependido. E ele fala a respeito não só do esquema, mas ele fala também de ameaças, querem ver? Observe. Não, e teve ameaças, né? O próprio Júnior Chávarri colocou ele dentro do carro, quando foi dar uma carona até para ele vir para casa no dia do aniversário dele, quando levou ele do CT até o Olímpico, onde ele mora ali perto, foi falando que ele poderia até ser comprometido perante a FIFA, que o Rogério podia entrar com uma ação que ele não jogaria futebol nunca mais, ou ficaria suspenso 2 anos, quer dizer, coisa que a gente sabe que não tem existe, como. Né? Não tem como. Para ameaçar o menino, né? O garoto apenas. Foi uma ameaça. E tu achas que isso tem a ver por causa da questão do empresário? Já que ele não assinou com o empresário que queria a direção do Grêmio, ele ficou de fora da preferência dos técnicos. Ficou de fora daquela preferência, principalmente na base. Porque o próprio Rogério alegou para mim que foi ele que colocou o Júnior Chávarri para trabalhar no Grêmio. Então, eu entendo que, poxa, hoje você roubar 1 ano, né, de evolução de um atleta desse, ainda mais um atleta nessa posição, que é uma posição carente, aquele 9... Sim, a questão do atleta a gente entende, o que eu quero saber é o fato exatamente, o fato. Houve, então, na tua opinião, o prejuízo do atleta, houve a irregularidade na tratativa? Né? Houve sacanagem. Não só com o Luiz Felipe, eu trabalho com futebol, é meu trabalho. Eu não posso trabalhar com você uma negociação por 2 anos e na hora eu levar o investidor 2 vezes na cidade, né? Eu preparar o negócio todo, definir preço, definir tudo, e na hora de comprar tu coloca um amigo teu que vai lá e compra e ganha a comissão. A comissão tem que ser de quem trabalhou. E isso partiu da direção do Grêmio, do Rui Costa com o Rogério Brown, é isso que eu quero saber. Não, isso foi na base. Sim, mas o Rui Costa, o Chávarri, todo mundo estava, o Rogério Brown, todo mundo se interligando, isso que eu quero saber. Um sabia do outro, assim foi fazendo para que prejudicasse o Luiz Felipe, ou a ti, no caso, né? Tu ficaste alijado do processo, é isso que eu estou entendendo, pelo menos. Exatamente, foi isso que aconteceu.
Grave, né? Nós tentamos hoje pela manhã convidar Rui Costa para estar aqui conosco. Tentamos a palavra dele, inclusive, por telefone. O Rui Costa não quis dar entrevista. Tentamos também o Rogério Brown, né, Vidarte? Ele disse que à tarde falaria, se colocou à disposição para falar a partir da tarde, pela manhã não. E a gente tem essa declaração e tentou ouvir o outro lado, né, para poder entender, né, de que forma é a visão do clube, né? Porque, querendo ou não, Rui Costa não é o Rui Costa pessoal, hoje ele é executivo do Grêmio, então ele é o clube, querendo ou não, a gente gostaria desse retorno do outro lado da informação. Então a gente não tem. Eu estava lendo o Globoesporte.com agora há pouco, mostrei para o Vidarte, inclusive, a versão que a gente tem do lado do Grêmio é que o Luiz Felipe está acima do peso, que ele chegou atrasado do feriado do dia 21, que os meninos da base tinham recebido, que com o Felipão as categorias de base estavam tendo dificuldade de oportunidades, mas que a promessa que tinha sido feita a ele é que ele jogaria só um pouquinho na base e logo seria promovido ao profissional. Sim. O que não aconteceu. Exatamente. E ele, inclusive, teria pedido para não jogar mais futebol, teria pedido para ir embora do Grêmio. E quem convenceu que ele ficasse foi o Luciano Dias, que a gente estava comentando antes. Tem 1,92 m, olha como ele faz gol de cabeça, ele é realmente um jogador muito alto, muito jovem também, Débora. E o peso dele hoje é o mesmo de quando ele fez os gols que o tornaram goleador da Taça São Paulo pelo Grêmio. Quer dizer, para o Marcelo Viana isso é um absurdo, isso aí é uma alegação para justificar algo que é injustificável, né? Ou o que ele estava dizendo, que realmente não entrou no esquema do Grêmio, é por isso que o jogador não está jogando. O jogador foi embora 2 vezes do Grêmio, ele está voltando pela 3ª vez, ele abandonou a barca, porque ele ficava indignado, ele não queria tirar o seu empresário, escolhido por ele, porque é tu que escolhes o teu empresário, né, Débora? Não sei se tu tens empresário, eu também não tenho, mas se eu tivesse um empresário, eu escolheria o meu empresário. Eu não ia pedir para que o SBT escolhesse para mim. Tem que ser alguém da tua confiança, alguém que tu está entregando a tua carreira, os teus valores financeiros, né, a tua família, que muitos dos empresários têm todo um entorno aí para cuidar, não só o atleta em si, né, a tua vida profissional, né, ele é um menino, querendo ou não, e justo um jogador de referência na área, que é o que o Grêmio tanto precisa, né, Vidarte? Tanto que é. Uma pena. Acho melhor, inclusive, que o Brian Rodrigues. No mercado, tá tentando um nome aí na rua que vai pagar um dinheirão e podia até ser um guri da base, podia ser um Luiz Felipe da vida. Isso é um escândalo. A direção do Grêmio tem que esclarecer essa situação. Eu acho que urge o conselho do Grêmio, várias pessoas, olha... Eu recebi inúmeras manifestações de pessoas de dentro do Grêmio que estão realmente muito preocupadas e atentas a esse fato aí da declaração do Marcelo Viana. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto. Não é uma acusação nossa, nós temos a palavra do empresário que está dizendo isso, né? E a gente está só repassando para você, telespectador, que tem que saber tudo o que acontece, né? E estamos mais uma vez tentando a palavra do Rui Costa, do Grêmio, para ter o retorno aí do clube sobre esse posicionamento. Vamos falar no Inter, que está focado na Libertadores. O grupo principal treinou todo fim de semana, treinou hoje pela manhã. Realmente é o Santa Fé, né, que está na cabeça aí do pessoal. O Nilmar, que jogou sábado com o time reserva, fez gol contra o Vasco, né? E pode voltar ao time titular na quarta. Será que volta? O que aconteceu de novo, Vidarte? Gol no finalzinho. Olha aí, ó. São lances do jogo, né? Do Rio de Janeiro, no São Januário. E aí o gol do Nilmar, no cruzamento, uma jogada muito bonita do Nilton, né, Débora? Não sei se tu prestaste atenção. Serviu de garçom, né, o Nilton. E o domínio de bola com o calcanhar, né, ela passou por trás do pé esquerdo dele, aí se ofereceu para o lado do fundo do campo ali, ele cruzou e o Nilmar aproveitou. Uma boa atuação, eu acredito, do Nilton, né? Tem gente que não gostou, acha que ele é lento na marcação. É aí o momento da expulsão do Alan Ruschel, estava 1-0 Internacional. Que ele foi um vilão? Ele tinha já um amarelo, ele não precisava ter. Ele botou a mão no rosto do atleta do Vasco, né? Acho que foi merecida a expulsão, sim, viu, Débora? Lamentavelmente. Eu torço por esse menino, ele parece que ser um baita guri, né? Eu tenho informações positivas dele. Eu acho que é a ansiedade de mostrar serviço, é a ansiedade, ele, né? Mas ele errou e aí foi expulso e o Vasco empata com o gol de Lucas, né? O Lucas acaba empatando o jogo. Acho que foi bom pro Inter, né? O Muriel, Débora, eu peço permissão para dizer, o torcedor vai ficar assim, puxa, ele fez defesa. Mas eu acho que ele solta muito, ele parece muito inseguro, o Muriel, sabe? Ele não me passa aquela certeza de que o Inter tem um bom reserva para o Alisson. É preocupante se o Alisson se machucar, porque o Dida já é um ex-jogador, praticamente um ex-jogador, né? É um dos jogadores do Inter, um dos goleiros.
E se machucar o Alisson, o Inter vai ficar nas mãos do Muriel. Eu acho muito preocupante esta possibilidade. Eu não vejo no Muriel a condição de disputar como titular do Internacional uma Taça Libertadores da América. Tanto que ele era titular e perdeu a vaga para o próprio irmão, né? E quando a bola vem nos pés dele, Débora, ele oferece para o adversário. Impressionante a falta de domínio, de habilidade do Muriel. E hoje um goleiro, na minha opinião, pelo futebol atual, Débora, ele tem que jogar também com os pés, não é só com as mãos, não. Ele tem que saber fazer aquela função de líbero. É, verdade. De ver aí nos jogos importantes aí da Europa. Como os goleiros jogam. Olha o Neuer que ele faz com os pés também. Ô Vidarte, rapidinho, Jefferson hoje vai ser reavaliado, né? Coitadinho do guri, voltou depois de 20 dias no sábado e ele meio que deslocou. O Perdigão tinha isso, né? De deslocar o ombro uma vez o Perdigão na minha frente foi lá e juntou o ombro de volta, dá uma agonia. São jogadores mais fortes fisicamente, Débora, que quando caem, às vezes tem esse tipo de problema crônico. Dele, no caso, pode ser que seja, não sei se vai ser crônico. Eu acho que foi a primeira vez, né? No ombro parece que foi a primeira vez. Mas o pessoal está preocupado que possa se tornar uma lesão crônica, né? Pelo tamanhão dele, ele é muito grande para ser um lateral, ele tem corpo de zagueiro, né? E acho que é por isso que o Inter está preocupado. Mas faz um exame hoje à tarde para jogar na quarta-feira, tentar jogar na quarta-feira. Senão, provavelmente o Internacional vai com o Hernando ali improvisado de novo na lateral esquerda. É uma tendência, mas não é uma certeza. O torcedor estava comemorando o retorno do Jefferson e aí acontece isso. Tomara que dê certo. Bola na rede? 15 gols tivemos nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E só o São Paulo e o Grêmio, daqueles considerados times grandes, ganharam. Te deu conta disso? O resto não ganhou. Vamos ver? Vamos ver. O Sport do Recife, por exemplo, é o líder do campeonato. Ele vence com o gol do Neto. E o técnico do Sport Recife também foi meio que especulado pelo Grêmio, né? Aí o Avaí ganhando do Flamengo, com 2 gols do Hugo para o time do Avaí. Olha aí o primeiro, de pé direito. Ele faz 2 gols. O Flamengo chega a empatar com o Gabriel. É isso. E depois o Hugo faz o 2-1 ainda para o Avaí. Esse jogo na ressacada, né? Pelo Campeonato Nacional Brasileiro, terceira rodada. O Palmeiras, do Danilo, perdeu, tio. Que bárbaro. Mas também, né? Vitor Ramos contra. Olha ali, ó, jogada do time do Goiás e o Vitor tentou salvar e acabou fazendo o gol, né? Agora o jogo do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Douglas Coutinho faz o gol do Atlético Paranaense. O Walter tá liderando, hein, esse ataque aí do Atlético. E a Chapecoense com o gol do Apodi surpreendeu o Santos, 1-0. Aí a Ponte Preta contra o Cruzeiro. O Cruzeiro fazia esse golaço com o Charles, que pancada, né? Mas o Birubiru vai empatar para a Ponte do Guto Ferreira, que foi técnico do Internacional. Foi expulso também, não foi? Foi. E aí o gol do Dória, 1-0 São Paulo contra o Joinville. São Paulo faz 2-0 com Michel Bastos e ainda o Pato fez o 3-0 jogos. Lembrando que o Corinthians empatou, né, 0-0 com o Fluminense. Exatamente. E com o placar do fim de semana, a gangorra Grenal do Brasileirão já está se movimentando, né? O Grêmio ganhou 7 posições depois da vitória, saiu lá de baixo, passou o Inter na classificação, está em 11º, e com o empate o Inter está empatado na 12ª colocação com o próprio Fluminense. Vamos ver a tabela nesse momento, como é que tá? Sport Recife, então, liderando a competição com 7 pontos. O Goiás e o Corinthians também tem 7 nos critérios, né? O saldo de gols aí que o Sport fica na frente. O São Paulo está em 4º com 6 pontos. Aí o Grêmio 11º, Internacional 12º. Os dois têm a mesma pontuação, só no saldo de gols que o Inter perde pro Grêmio. Grêmio que não ganhava pelo Campeonato Brasileiro contra um time de Série A desde novembro do ano passado, Débora, que ele ganhou do Criciúma. Desde novembro do ano passado. 9 jogos o Grêmio não conseguia ganhar de um time de Série A. Primeira vez foi agora, depois de tantos jogos. E não foi fácil, né? 1-0. Ô Vidarte, o que mais tu traz de informações aí do Luiz Felipe? Porque o pessoal tá querendo... Luiz Felipe, o centroavante, não o Scolari. O centroavante. É porque o Scolari... O Felipão já faz uma semana, né? E nada do novo técnico. Mas eu descobri tantas coisas que ele falou pro Fábio André Koff e Débora de Oliveira, cabeludas com relação à direção do Grêmio, a atual direção do Grêmio. Ele chutou o balde. Tipo o quê? Tipo, puxa, como é que deixaram o Grêmio chegar onde chegou, né? Como é que deixaram? Falou pro presidente Koff lá no hospital. Ele foi visitar antes de ir embora para Portugal. Ele foi sexta-feira à noite, né? Embora para Portugal, para Lisboa. E estava impressionado, assim, com a falta de organização e com a falta de seriedade na gestão futebol do Grêmio. Falou pro Koff que não gostou nada de ouvir isso. O presidente Fábio Koff, pelo que a gente sabe, foi quem segurou a atual direção de futebol, né? Quem bancou essa atual direção de futebol e parece que está arrependido, né? Agora nós vamos aguardar o que vai falar o Grêmio a respeito do Luiz Felipe, né? Que eu acho muito bom jogador e graças a Deus, né? Pelo que eu notei aí do Marcelo Viana, que é o empresário dele,
por causa do Luciano, que eu quero ouvir também, Luciano, se for possível, ele vai permanecer aqui, não é? O peso dele é normal, segundo o empresário, e há todo esse rolo aí que o Grêmio vai ter que elucidar, né? Vai ter que dizer para nós o que realmente aconteceu com esse menino, Luiz Felipe. Talvez o menino tenha que falar também a respeito, né? Vamos ver se ele confirma ou não. Ele está treinando em 2 turnos agora, vai inclusive se alimentar no CT em Eldorado, que é onde que treinam as categorias de base. Tem todo um cuidado à parte para que ele retorne à forma ideal, que segundo as informações vindas lá do Grêmio, ele não está, e segundo as suas informações que tu me traz, ele está sim no mesmo peso que fez dele o artilheiro, então, da Taça São Paulo de Futebol Júnior e do ano passado com gols marcados no Campeonato Carioca. Agora, Débora, a gente sabe que no futebol, Débora, a gente ouviu, eu já ouvi muitas histórias. O que é diferente aí é que o empresário bancou, ele pegou e disse, eu estou dizendo que é assim a situação. Agora, no futebol, existe fiquei decepcionado. O Rogério Brown te falou? O Brown disse que vai pensar sobre a resposta, que ele vai provar que há lisura no negócio, que ele vai aqui nos mostrar documentos de que ele realmente fez como deve ser feito o negócio, o Rogério Brown. Mas isso por WhatsApp, ele conversou comigo, eu não falei com ele por telefone, né? Ele prometeu de hoje à tarde receber a nossa reportagem. Vamos ver se a gente consegue visitá-lo para que ele dê a sua versão sobre esse caso aí, que é muito grave, né, Débora? Muito grave. Mais grave não pelo Rogério, porque esse é empresário. Ele está na dele, que é a comissão para ele. Mais grave pelo Grêmio. Tem um diretor que banca esse tipo de situação, segundo falou um empresário, Marcelo Viana. Ele que está dizendo que o Rui Costa, com o Chabri, que nem mais está no Grêmio, foi embora, está no São Paulo, né? E esses dois, basicamente, bancaram esses empresários, como é o Rogério Brown, para que eles, somente eles, fizessem as transações e aí sim pudessem jogar no Grêmio. Tá? É a comissão que eles chamam, né? O pedágio. Intervalo, já voltamos.